Evangelho, domingo da quarta semana do tempo do Advento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, ela exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da quarta semana do tempo do Advento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos agora muito próximos do Natal. E a Santa Liturgia hoje nos traz o Evangelho de São Lucas. Nos dá a oportunidade de ouvirmos novamente o texto da visitação da Virgem Santíssima a sua prima Isabel. No Evangelho de hoje, Lucas nos diz que Maria parte apressadamente para a região montanhosa, dirigindo-se à casa de Isabel. O anjo lhe havia anunciado que aquela que era estéril estava agora no 6º mês de gravidez. Maria não parte para ver se era verdade o que o anjo havia dito, ou então para poder testemunhar, digamos assim, que o Senhor de fato cumpriu sua palavra, porque em nenhum momento Maria duvida daquilo que o anjo lhe disse. Maria parte apressadamente por 2 razões: para poder cantar e louvar as maravilhas que o Senhor fez na vida de Isabel. Certamente Nossa Senhora rezou por Isabel. Isabel rezou por ela. Nossa Senhora também rezou pela intenção sua, que Deus lhe desse a graça da gravidez. E agora que o Senhor fez esse grande milagre, essa maravilha, a Virgem Santíssima vai ao encontro de Santa Isabel apressadamente para louvar a Deus e bendizer ao Senhor por tão grande graça. Ah, queridos irmãos e irmãs, como a Santa Mãe de Deus zela pela necessidade de cada um de nós. Cada graça que é alcançada pela intercessão de Maria, ela vem se alegrar conosco. Então, se você conseguiu uma graça do Senhor, se o Senhor lhe deu uma bênção, saiba que Nossa Senhora apressadamente veio para estar contigo, para celebrar contigo a felicidade do que Deus fez por ti. O texto da visitação nos mostra isso. Cada bênção, cada graça que você recebeu nessa vida, saiba que apressadamente Nossa Senhora veio para celebrar contigo louvor a Deus. Por isso, sempre que você quiser agradecer ao Senhor pelos bens e benefícios que Ele lhe fez, recorda-te que Nossa Senhora está ao seu lado e pede ajuda para que ela lhe mostre o modo melhor de dar graças ao Senhor, pois ela veio apressadamente para ficar contigo. Vejam, meus irmãos, na vida de Isabel a esterilidade poderia ser um grande peso e uma grande dor, mas aquela que permaneceu estéril agora teve a chance de ser mãe. A esterilidade de Isabel acontece de maneira que, quando Deus lhe dá a graça da maternidade,
ela pode ser mãe do precursor, daquele que viria antes de Jesus. Se lhe havesse dado a maternidade anteriormente, poderia ser que ela não tivesse tempo suficiente no crescimento de seu filho para que ele pudesse estar junto de Jesus. A missão de João Batista, a missão daquele que é o filho de Isabel, desejado por Deus, pois o Senhor desejou dar-lhe um filho e a manteve na esterilidade até que chegasse o tempo em que o nascimento de João fosse junto ao nascimento de Jesus. Sua esterilidade era um grande tempo de graça em que o sacrifício da sua dor e do seu sofrimento na esterilidade era uma forma de participar, sem que ela soubesse, no tempo da graça de Deus. Pois Deus não tinha, vamos colocar assim, escolhido para ela a esterilidade, mas ser mãe no tempo certo, pois o filho que nasceria de seu ventre anunciaria a vinda do Messias. Olha que fantástico. É claro que o Senhor poderia ter mandado um anjo desde o início para ter explicado tudo, quando ela tinha talvez 15 anos, 16 anos. Mas o Senhor quis fazer desse modo, entregando a eles aquilo que seria um sofrimento e uma humilhação. E por quanto tempo Isabel não rezou nessa intenção, não esperou no Senhor? Por isso, o texto dizia no anúncio de São João Batista que ela se alegrava porque o Senhor a tinha tirado da condição de humilhação na qual ela se encontrava. Ela se alegrava porque o Senhor se recordou de sua serva. Que bonito! Quando a Virgem Santíssima chega na presença de Isabel e a voz da Virgem Santíssima chega a seus ouvidos, João Batista exulta de alegria no ventre materno. Essa imagem, ela é lindíssima, porque João Batista veio ao mundo para anunciar a vinda do Messias. E quando ainda bebezinho no ventre de sua mãe, recebe a visita do Messias, ele exulta de alegria. Olha que lindo, porque a sua vocação era de anunciar Cristo presente no mundo. E eis que ele ainda não saiu do ventre materno, ele que vai ser a voz que vai anunciar a palavra de Deus, né? O verbo divino que virá. Ele é a voz, Cristo é a palavra. Ele ainda não tem voz para anunciar que Jesus está presente, que o Cordeiro de Deus está no meio de nós. Ele ainda não chamou os homens à conversão para que possam, perdoados de seus pecados, receber o Espírito Santo. Ele ainda não saiu do ventre para cumprir essa missão, mas já viveu a realização plena da sua vocação. Ainda no ventre materno, sem ter dado um passo para fora por toda a região da Judéia, sem ter dito uma única palavra, já viveu a plenitude da sua missão, porque o Messias, porque o Senhor veio à sua presença, está diante dele, e João exulta de alegria no ventre de Isabel, e sem poder dizer uma palavra, mas com a exultação no ventre de sua mãe, anuncia a chegada do Messias, e sua mãe fica cheia do Espírito Santo. Olha que lindo! E a voz que anuncia a chegada do Messias
e ao mesmo tempo a voz que permite a plenitude do Espírito Santo é a voz da bem-aventurada Virgem Maria, ou voz bendita e voz amável, sem que ele pudesse ver, ouviu, sem que ele pudesse olhar, advertiu a presença do Messias, que não disse uma única palavra, mas a sua presença foi reconhecida por João no ventre de sua mãe, através da voz de Maria, porque onde está a Virgem Santíssima, também estará o seu Filho. E ouvindo a voz de Maria nos ouvidos de Isabel, João exulta na certeza que o Senhor está diante dele. E aquele que veio para trazer aos homens a salvação faz Isabel cheia do Espírito Santo, pois reconhecendo que Jesus é o seu Senhor, como pode a mãe do meu Senhor vir me visitar, diz Santa Isabel? Então também é pela voz de Maria que Isabel reconhece que o seu Senhor está no meio de nós. E ao reconhecer que Jesus está no meio de nós, recebe a plenitude do Espírito. Meu irmão e minha irmã, como é lindo o episódio da visitação. Maria subiu apressadamente para partilhar os louvores ao Senhor pelas grandes coisas que Ele fez por Isabel, e as duas então cantarão cantos de louvores a Deus. Isabel proclama a bem-aventurança, bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu, e o Senhor lhe prometeu que o seu Filho seria o Salvador do mundo. Bem-aventurada ela porque acreditou, e o Senhor vai cumprir o que prometeu. E pela voz de Maria, aquele que traz a salvação ao mundo, deu a plenitude do Espírito a Santa Isabel, elevou o coração daquele que ficou cheio de Espírito Santo no ventre materno, como o arcanjo Gabriel declarou, a exultar de alegria no Senhor. Peçamos a Deus a graça de termos durante esses dias que antecedem o Natal o coração dócil e humilde. Eu ia dizer para vocês, peçamos a graça de ouvir a voz de Maria, mas que não seja uma tentação, uma ofensa a Deus. Se possamos dizer no íntimo do nosso coração: Mãe, como seria doce ouvir a sua voz. Mas eu espero, porque esse dia há de chegar, em que poderemos ouvir sua voz, em que poderei ouvir sua voz com a mesma doçura com a qual Isabel ouviu. Ó voz suavíssima, que nos traz a certeza do seu Filho. Ó presença bendita, cujo fruto do ventre puríssimo nos traz a salvação. Mãe, visita-nos neste Natal, nesses dias que antecedem o Natal, como visitastes Isabel. Visita-nos, Senhora, para que a nossa casa esteja preparada para a grande celebração do Natal. Visita-nos, Senhora, para que possamos, com a sua presença, trazendo no seio seu bom menino, possamos nós também ficarmos cheios do Espírito Santo, a fim de que a nossa casa seja uma casa de paz, seja um lugar onde os anjos possam cantar glória no mais alto dos céus, pois o Senhor está no meio de nós, e todos possam estar cheios do Espírito Santo.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria e pela intercessão de Santa Isabel e de São João Batista, desça sobre todos vós a bênção do Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.